Amém. Tudo bem, irmãos? Amém. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Quando o pastor me chamou, eu falei: Senhor, eu já estive lá uma vez. Ele me chamou, né? Eu já fiquei preocupado. Então a gente sempre se preocupa. E que o Senhor nos deu graça, pastor Vando, é um companheiro do ministério, um amigo querido que Deus nos deu. E nós louvamos a Deus pela sua vida, sua família, esposa, amém? Os filhos, eu não sabia que tinha a menina que estava cantando aqui, eu não sabia. Estou sabendo agora, olha aí. Oramos pela vida do filhão, né? Todos os dias, Mateus, Deus deu vitória. Aleluia. Glória a Deus, né? Nosso Deus é maravilhoso. Pastor Mano, obrigado pelo convite. Uma responsabilidade sempre trazer a palavra de Deus ao coração da igreja. E nós oramos e clamamos ao Senhor para que o Senhor nos desse uma palavra. Amém, irmãos? Amém. Eu tenho convicção de que Deus falará no nosso coração nesta noite mais uma vez. Amém? Como Deus tem falado nesta igreja. Acompanha comigo minha esposa, a minha filha, né? Minha esposa é a irmã Cíntia, diaconisa Cíntia agora. Ela é diaconisa. Glória a Deus. E a minha filhinha, a Alicia Helena, nossa herança. Amém? Em casa ficou o Nicolas, que nas noites da semana ele tem tirado tempo para estudar. Ele está se aventurando. Foi filho, ele está se aventurando, irmão. Diz que quer ir para a Marinha. A Marinha? Marinha. Quer ser marinheiro, irmão. Foi filho. Não, pai. Não, filho. Está estudando, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Essa oração pela minha casa, minha família. Amém, irmão? Em nome do Senhor. Queridos, vamos para a palavra de Deus. Deixa eu ficar aqui ali de olho no relógio. Sou meio atrapalhado, pastor Vando. De repente eu vou até a meia-noite aqui. E aí, olha o povo, ó. É brincadeira, irmão, é brincadeira. Eu estava vindo aqui preocupado com o horário. Falei: amor, eu sempre falo da hora, então, por favor, não vamos atrasar. Mesmo assim, dá umas atrasadinhas no meio do caminho, né? Mas chegamos, glória a Deus. Queridos, por favor, abra sua Bíblia, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 7. João 7,37. Amém? Amém. Eu estava inclinado a ministrar nesta noite um sermão que nós estávamos preparando para domingo. Nós tiramos um período depois da campanha de descanso. Falei para minha esposa: nós vamos descansar, que esse ano foi puxado, né? Então, acabou a campanha, dia 19, nós tiramos um período de descanso. E como nós ceiamos no último dia da campanha, a nossa ceia vai ser agora domingo. E nós estávamos inclinados a trazer uma palavra que eu ia ministrar na ceia. E eu vinha orando ao Senhor. E Deus falou ao meu coração nesse texto também. E eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu não posso ficar na dúvida, não. Eu preciso ministrar o que o Senhor tem falado a mim. E aí, irmãos, fui orando, fui meditando, e Deus falou fortemente a esse texto. E eu queria comunicar com os irmãos a palavra do Senhor, nesse texto de João capítulo 7, e o verso 37. Os irmãos se lembram qual foi o texto que eu ministrei aqui quando eu vim aqui da última vez? Se lembra ou não? Não. Irmão, eu sou apaixonado pela a forma que João escreve o Evangelho. A gente sabe que é diferente dos três primeiros.
Eu ministrei aqui João capítulo 10. João capítulo 10. Foi a vez que eu estive aqui, eu estava lembrando e procurei uma anotação minha lá, João capítulo 10. E o Senhor falou ao meu coração em João capítulo 7. Eu falei, olha o mistério aí. Então eu estou sendo inclinado a ministrar e eu quero ministrar aquilo que Deus tem falado a nós nesta noite. Glória a Jesus. Cadê o irmão do ventilador? É que desliga? Não, só dá uma baixadinha. Eu transpiro demais. Eu sou uma bênção. Eu transpiro demais. Mas tá bom assim. Uma página fica virando aqui, irmão, e aí eu perco o rumo aqui. João capítulo 7, verso 37, palavra do Senhor aos nossos corações. Diz assim o texto: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou pedir para você procurar aí rapidinho. Vai lá no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Isaías capítulo de número 12. Mas deixa marcadinho João 7,37, tá bom? Isaías capítulo de número 12. E o verso de número 3. Olha o que diz o texto: vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Amém? Não parou ainda. Vai para Isaías capítulo de número 44. Isaías 44. Anda mais um pouquinho para frente. Isaías 44. Também o verso 3. Olha o que diz o texto: porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém, irmãos? Queridos, que linguagem maravilhosa que Deus, na sua didática, começa a falar ao povo. Observe que nós estávamos no Evangelho de João, e João escreve e fala daquele momento, daquela apresentação, daquele momento em que Jesus se expõe àqueles que estavam naquele lugar. Só para nos situar, irmãos, só para nos situar, Jesus estava ali naquele momento, que era um momento, irmãos, de celebração. Aquele povo ainda lembrando quando Deus os tirou da terra do Egito, em que eles tiveram sede, e Deus ali ouvindo o clamor daquele povo. Muitos não clamavam, mas reclamavam. Deus disse a Moisés: ó, toque na rocha. A Bíblia diz que Moisés tocou naquela rocha, irmãos, e de lá saiu água. Glória a Deus. Observe que a linguagem não é diferente, a linguagem é igual. João narra a celebração, João está narrando aquele povo lembrando de quando a água foi derramada para saciar a boca e o coração e a alma e o povo naqueles dias no deserto. E havia, irmãos, um momento em que João descreve bem aqui. Ele diz no último dia, o grande dia da festa. A Bíblia diz, irmão, João narra que Jesus aparece, e a celebração era a seguinte: naqueles lugares grandiosos que tinha naquela cidade, no lugar mais especial, eles levantavam um cântaro de água e derramavam sobre aquele lugar, para simbolizar a água que foi derramada no deserto,
tempo. A Bíblia diz que Jesus toma a palavra e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus! Glória a Deus! A gente precisa entender, irmãos. A gente precisa. Será que eu desliguei? Acho que acabou a bateria. Eu acho que eu desliguei. Perdão. A gente precisa entender a linguagem do Antigo Testamento. Ela aponta para Jesus, e tudo que aconteceu lá se cumpriu no Senhor. Vinha se cumprindo, e Deus didaticamente vinha ensinando o povo, vinha falando o povo. Então o que Jesus estava falando não era algo estranho àquele povo, mas era algo que eles estavam acostumados, era algo que eles tinham vivido, era algo que eles estavam relembrando. Talvez, irmãos, agora a celebração era um ato simplesmente, mas Jesus convidava: se tem sede, venha a mim e beba. Aquele que bebeu pode novamente ser saciado. Bebe da água da vida, e do seu interior fluirão rios saltear para a vida eterna. Glória a Jesus, glória a Jesus. E eu acho maravilhoso, irmãos, porque os textos vão apontando para Jesus como a água da vida. Irmãos, eu entendo que se nesta noite nós adentramos a este lugar, foi porque Jesus nos trouxe, e Ele quer dar nesta noite a nós. Ele quer dar a nós nesta noite a água viva que é Ele, que é o seu Espírito, que é o seu poder neste lugar, para que tudo aquilo, irmãos, que de alguma forma está nos impedindo, possamos, irmãos, vencer e transcender no Espírito do Senhor nesta noite. Observa um texto, mais um texto. Eu peço que você abra a sua Bíblia, deixe marcado João, que é o nosso tema, mas volte a Êxodo, livro do Êxodo, capítulo de número 17. Se eu errar aqui o endereço, eu anotei aqui, mas o vento me deixa achar. Êxodo, capítulo de número 17, mas está na minha mente. Êxodo, capítulo de número 17, e o verso de número 4. Oh, aleluia! Êxodo, capítulo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Verso de número 6, melhor dizendo: e eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha do Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. E a coerência da Bíblia é maravilhosa, irmão. Se você não estiver acostumado, você vai acostumar a folhear sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Vai lá na frente. Vai lá na frente. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 10. O verso é o verso de número 4. Olha o que diz a palavra do Senhor: e beberam na mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora, irmãos, as nuvens, as sombras, aquilo que apontava, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: aquela rocha que deu água, que alimentou o povo, que saciou a sede, aquela rocha era uma pedra que os seguia quando vocês saíram do Egito, e Deus apontava para Canaã. Eu quero dizer a vocês que aquela rocha era o próprio Cristo. Cristo, o nosso Salvador. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. O Senhor não te deixará com sede.
Assim como Deus tirou o povo do Egito, irmãos, o Senhor tirou nós do Egito de pecado, tirou nós do nosso Egito, onde estávamos, diz a palavra, mortos em nossos delitos, nos nossos próprios erros, andando como ovelha, sem pastor, mas Ele, irmãos, nos reviveu, Ele nos deu a vida, e assim como Ele nos tirou do Egito, a um deserto, antes de chegar na Canaã celestial. Só que no deserto, irmãos, a gente sabe que o deserto é um lugar árido, é um lugar seco, é um lugar que se você não for preparado, vai morrer. Mas o Senhor, a Bíblia diz que de noite Ele era uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, e ao dia, quando o sol estava pino, Ele era uma coluna de nuvem, uma nuvem que trazia sobre o povo o descanso, o sossego e a paz. Assim é Cristo para as nossas vidas. Aleluia! Eu vou dizer, irmãos, que como o povo não morreu no deserto, nós também não vamos morrer no deserto. Você não vai morrer no meio do deserto. Se você estiver olhando para o Senhor é quem nos sara, o Senhor é quem nos cura, o Senhor é quem nos alimenta, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Saiba, eu e você, que Ele é o nosso sustento. A sua palavra nos garante isso. Aleluia! Você não vai morrer no deserto. Olhe para o Cristo da cruz. Olha para o Cristo. Ele se entregou por mim e por você. É Ele que é a fonte de águas vivas. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que o povo, irmãos, não morreu. Quando eles começaram a reclamar, o Senhor mandou o pão. Não é assim que diz a palavra? Não, Senhor, nós estamos cansados deste maná. Porque nós somos assim, irmão, nós somos reclamão mesmo. Isso é inerente ao homem, isso é inerente ao homem deste mundo, desse estado. Mas quando Jesus domina a nossa vida, nós passamos a ter nele contentamento. Então, ao invés de reclamar, nós começamos a clamar: Senhor, manda o pão, o Senhor manda o pão, Senhor, estou com sede, o Senhor manda água. Quando nós falamos: Senhor, eu estou cansado do maná, Senhor, não dá para melhorar, o Senhor envia carne. Assim é o Senhor conosco nos nossos dias. Eu não sei que tipo de vida você tem vivido. Eu não sei que tipo de vida você tem vivido, meu irmão. Eu não sei que tipo de vida você tem passado nesses dias. Tem sido dias trabalhosos, tem sido dias difíceis. Mas eu vim aqui para dizer que o Senhor é com você, o Senhor é comigo, o Senhor é com a sua igreja. Se nós olharmos para o Senhor e a sua palavra, Ele é poderoso para nos sustentar em meio ao deserto dessa nossa vida. O Senhor está olhando para você nesta noite. O Senhor está nos assistindo. E não é assistir de olhar, é assistir de prover, é assistir de gerar, é assistir de abrir a porta, é assistir de tocar no coração de alguém, é assistir de gerar um milagre para mim e para a sua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. É uma cura que você precisa dele. Ele está aqui nesta noite. É uma libertação. Ele está aqui nesta noite. O que você precisa do Senhor, Ele é a fonte inesgotável. Aleluia, glória a Deus. E a rocha era Cristo. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Observa, irmãos. Observa que Jesus não fala de algo estranho para aquele povo. E talvez para você agora, Jesus não está falando de algo estranho. Ele está dizendo que em si mesmo Ele é a fonte inesgotável que nós devemos buscar. Aleluia. Ele está dizendo que em si mesmo Ele tem portas para ser abertas para mim e para você.
não éramos favoráveis. A Bíblia diz que nós não éramos favoráveis, irmãos. A Bíblia diz que você e eu, nós estávamos todos mortos, mas Ele nos amou. Antes que você pudesse fazer qualquer gesto, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a Bíblia diz que Ele me encontrou, assim como te encontrou, e te trouxe, te plantou na casa do Senhor esta noite, para te alimentar e não morrer no deserto. Aleluia! O Senhor me trouxe aqui para dizer a você que você está sendo assistido por Ele. Não pare pelo caminho. Não deixe de se alimentar do pão, porque Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não deixe de tomar da água, e Ele diz: eu sou a água viva. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Se nós pararmos, irmãos, de comer do pão e beber dessa água, nós podemos ficar pelo deserto. Então atente-se. Não deixe que a ambientação que você está vivendo, talvez de lutas, talvez de provações, talvez até de enfermidade, ela te pare. Não deixe, não possibilite, mas olhe para Jesus, se espere no Senhor. Ele está olhando para você nesta noite. Ele olha para a sua igreja nesta noite, procurando os adoradores. Adora o Senhor, adora o Senhor. Aleluia. Como que eu nunca prestei atenção nisso? João vai explicar o que é esse derramar. João vai explicar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Olha o que João diz, verso de número 38. João ainda diz o que Jesus estava falando: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E é como se João não quisesse deixar dúvida, mas ele explica direitinho o que é esse derramar. Ele diz no verso de número 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que creram nele. Aleluia, glória a Deus. E ele explica, ele fala assim: pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Para sair água da rocha no deserto, precisou tocar na rocha. A rocha precisou ser rompida. E nós entendemos, irmãos, que o Espírito de Consolador, ele só foi derramado quando Jesus, na sua ascensão, foi aos céus. Jesus disse: se eu não for, ele não vem. Naquele momento, o Espírito ainda não havia sido derramado, embora o Espírito agia no meio do povo, e nas épocas e nas eras, mas o Espírito ainda não havia sido derramado. E João estava explicando, ele estava falando que quem crê nele, olha, do seu interior vai fluir. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando Jesus se entregou por nós, irmãos, e eu criei no seu sacrifício, ele colocou uma parte do seu Espírito. O seu Espírito habita em mim, o seu Espírito habita em você. Você e eu, nós somos cheios desta água que é o Espírito de Deus. Você pode falar com Ele todas as manhãs. Você não precisa orar como se Ele estivesse fora. Ore, porque Ele está dentro de você. Ele deseja fluir em você e em mim. Ele deseja fluir através da sua igreja. E é relacionamento que nos faz fluir no Espírito de Deus. E Jesus estava dizendo: quem crer em mim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. É por isso
isso que quando você começa a falar com alguém, é por isso que quando você começa a falar com alguém sem você perceber, a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a entender e ela começa a se admirar de quem você é, de como você tem vivido, e apesar das lutas, ela diz: como você consegue sorrir? É porque o rio de água viva mora em mim, é porque o rio de água viva está em mim, ele flui através de mim. Esse é o maior tesouro que o homem pode ter, irmão. Esse é um tesouro que Deus confiou a todo aquele que crê no Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Afinal, o Evangelho é sobre isso, é sobre o Cristo que morreu na cruz para salvar o mundo, para reconciliar o mundo. O versículo do texto da mensagem de domingo é 1 João capítulo 2, verso 2. Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Foi porque Ele se entregou, irmãos, e nós fomos reconciliados com Deus. Glória a Deus. Só para você entender, a palavra propiciação vem de propiciatório. Propiciatório era a tampa da arca da aliança, a arca que o povo carregou, a arca que ficava dentro do tabernáculo. E a Bíblia diz que no dia de Yom Kippur, Levíticos capítulo 16, você vai ler lá, está lá a história. Uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava com o sacrifício de todo um povo e aspergia o sangue sobre a arca, sobre a tampa da arca. Aquilo era a propiciação pelo pecado de todo um povo. A Bíblia diz que antes disso eles pegavam um animal e aspergiam sangue sobre ele. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele animal recebia o sangue, eles espantavam aquele animal para o deserto, e ele saía para o deserto. Aquilo era a simbolização de que o pecado ia embora. Mas o sumo sacerdote, Jesus, o nosso Salvador, oh, irmãos, de uma vez por todas, Ele é o sacrifício que nos reconciliou com Deus. Ele é o sacrifício que nos trouxe a paz com Deus. De uma vez por todas, todo aquele que crê nele é perdoado os seus pecados e o seu nome é escrito no livro da vida. Você só está aqui porque o Senhor salvou a tua alma. E há muitos ainda que precisam ser salvos. Há muitos ainda a se achegarem, irmãos. Muitos que estão até mesmo na nossa casa, estão ao nosso lado, comem na nossa mesa. E você é a fonte de água viva que vai aspergir água sobre eles. É você que Deus quer sarar, é você que Deus quer libertar, é a mim que Deus quer curar, para usar com poder e glória, para que mais vidas, mais almas sejam salvas pelo poder deste poder que há em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou encerrar, porque as horas já se foram. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E isso ele dizia com respeito ao Espírito que havia de ser derramado, ou melhor, que havia de receber os que neles crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentro do povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Aleluia. Que coisa maravilhosa é quando as Escrituras nos levam a reconhecer quem é Jesus. Se você tivesse que responder quem é Jesus na sua vida, o que você responderia? As Escrituras aqui nos dá base, irmãos, para dizer quem é Jesus.
Eu e você precisamos comer deste pão em todo o tempo. Eu e você precisamos beber desta água em todo o tempo. E é só Ele que tem para dar. Nos últimos dias, irmãos, há tantos doentes. Eu estava conversando ontem lá em casa. Minha esposa trabalha com bastante jovens. E ela estava falando da situação de uma jovem que estava no trabalho com ela. E ela falou da falta de propósito, de interesse, desligada do tempo, apegada a coisas supérfluas. É tudo que o diabo está trazendo agora, irmãos. É a distração. Eu e você precisamos estar bebendo desta água, que é o Cristo, deste pão que é o Senhor, o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos em todo o tempo, irmãos, estar comendo e bebendo, para não ser deixado para trás, para não ficar para trás, porque o mundo está indo nos seus próprios erros. Eu dizia lá em casa, falei para minha esposa, essa semana infelizmente eu li uma reportagem que dobrou o número de jovens, já passou o número de jovens, já é maior do que católicos e evangélicos, que é a corrente mais forte do cristianismo. Dobrou, já é maior. Eles dizem que não tem uma religião e que não crê em nada. Eu não sei se você reparou quantos tempos eles ficam nas redes sociais. Eu não estou dizendo que é maldição a rede social, irmão, mas é o jeito que você usa, é o jeito que eu uso, é o jeito que nós devemos usar. Como todas as coisas, o que é demasiadamente vai fazer mal. E nós vemos isso acontecendo o tempo inteiro. Talvez o problema é a igreja que falha, talvez nós falhamos, no sentido geral, mas eu quero vos dizer que a água viva é Jesus. Ele é uma fonte inesgotável, que quem beber, Ele diz a sua palavra, que rios de água viva fluirão do seu interior. Talvez é o que está faltando, é o que tem faltado. A última referência bíblica, a última folha da nossa Bíblia, Apocalipse capítulo de número 22. Talvez você já saiba de cor, talvez para nós não esquecermos, talvez para nós capítulo de número 17, Apocalipse capítulo de número 22, verso 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. É para mim e para você não esquecer, irmãos. Mesmo que seja no final dessa jornada, Jesus é a fonte de água viva. E hoje Ele está derramando da sua água neste lugar. Ele está derramando da água dele neste lugar, irmãos. Que coisa gloriosa. Ele está derramando da sua água da vida neste lugar. E a água do Senhor contém cura, contém libertação. A água do Senhor contém alegria, contentamento. A água do Senhor traz paz, traz vida. Aleluia! Glória a Deus! Quem tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Que você receba esta palavra no seu coração, e sempre que você for orar, você se lembre disso. O Senhor é a fonte inesgotável. É o Senhor em quem eu tenho buscado. E o Senhor vai derramar sobre você a água. Pastor, posso orar pela igreja? Vamos se colocar de pé, irmãos?
em nome de Jesus.